O Banco Central decretou nesta quarta-feira a liquidação do Banco Pleno de Augusto Lima, um banco pequeno, menos de 0,1% do sistema financeiro nacional, mas ligado umbilicalmente às investigações sobre as fraudes que teriam sido cometidas por Daniel Vorcaro a partir do Banco Master. Reportagem de Carol Rosito, de Brasília. O Banco Pleno fazia parte do conglomerado do Banco Master de Daniel Vorcaro até o primeiro semestre de 2025. Na época, a instituição se chamava Banco Voiter. Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, ex-sócio de Vorcaro no Master, foi quem adquiriu a instituição financeira no ano passado. Com a intervenção desta quarta-feira, aumenta o custo que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, deve cobrir em relação a investidores. No total, o caso Master já custa mais de 50 bilhões de reais em garantias. Enquanto o Banco Central promove mais uma liquidação extrajudicial, as investigações sobre as suspeitas de fraudes financeiras promovidas pelo Master prosseguem. Nesta quarta, correu em Brasília mais um rumor de delação premiada, desta vez partindo de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília. Paulo Henrique chefiava o BRB quando o Banco Público tentou comprar o Master. A CNN, o ex-presidente da instituição, disse que, abre aspas, ainda há pontos a serem esclarecidos, fecha aspas. Em nota, a defesa de Paulo Henrique procurou afastar os rumores de delação e disse que o pedido de depoimento foi feito em dezembro do ano passado, em meio à acariação com Vorcaro. O caso está há quase uma semana sob a relatoria de André Mendonça no STF, após Dias Toffoli deixar o processo pressionado por revelações sobre negócios imobiliários que o ligariam a Daniel Vorcaro. A corte ainda busca aparar arestas que ficaram abertas em meio às discussões que levaram à saída de Toffoli do caso. Mas o inquérito aberto por Alexandre de Moraes em janeiro para investigar o vazamento de dados fiscais sigilosos de ministros do STF e seus familiares, divide o Supremo. Uma ala defende que Moraes tem respaldo para abrir a investigação desmembrada do inquérito das fake news, este aberto em 2019, pois seriam novas ameaças aos ministros. Outros defendem que a investigação deveria ter sido aberta a pedido da PGR ou por representação da PF. Um dos alvos desses acessos é Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes. Um mês antes da abertura do inquérito, foi revelado que o escritório de advocacia de Viviane mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Thaís, deixa eu começar. Tem dois aspectos grandes aí, né? Um aspecto, fechamento do banco, liquidação, impacto no sistema financeiro, o outro, a questão toda política envolvendo o Supremo. Vamos começar pela questão financeira primeiro. É ridiculamente pequeno esse banco para ter a expressão que ele ganhou no noticiário? William, ele é mais um nó nesse enredo provocado pelo Banco Master, né? Hoje eu fui fazer a conta, o Banco Pleno representa 0,04% da carteira de crédito do Brasil todo. São pouco mais de 6 trilhões de reais. O Banco Pleno, esse de hoje. O Will Bank, que foi o último a ser liquidado, representa 0,1%. E o Master representa 0,57%, ou seja, juntos esses três bancos não chegam a 1% da carteira de crédito no Brasil. O Fundo Garantidor de Crédito, que é alimentado pelo sistema inteiro, mais pelos maiores, para atender à possibilidade de risco sistêmico do setor bancário inteiro, esses três banquinhos vão tomar 43% do FGC. Que soma em valores absolutos 50 e pouco bilhões. 53 bilhões de reais. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, assim, vai resolver como? É óbvio que a regra vai ter que mudar, porque a regra permitiu com que esses bancos que precisavam chegar, é preciso ter muito cuidado para fazer barreira de entrada muito alta para os bancos, a digitalização, a modernização, isso tudo tem que ser mantido. Que seriam os fatores que criariam concorrência. Exato. Então, para criar concorrência, o mercado de crédito respirou com a chegada dos bancos pequenos. Agora, não faz o menor sentido esses bancos, para sobreviverem, fazer uma captação em que o FGC, sendo usado como marketing,
faça parte do modelo de negócio. Então, vamos pegar esse ponto ainda, Daniel, antes da gente ir direto para a política, que é o que se antevê que possivelmente esteja sendo preparado em termos, que é o que a Thaís está dizendo, vai ter que mudar a regulação. William, a Thaís deu uma excelente descrição do baixíssimo impacto para o setor financeiro que tem o Banco Pleno liquidado hoje. Vamos fazer aqui uma brevíssima descrição política. O Augusto Lima, dono do Banco Pleno, quando a gente olha quem é esse personagem, ele é quase que uma caricatura desse emaranhado extenso, dessa teia de relações políticas que permeia quase qualquer personagem envolvido na crise do Banco Master. Ele é amigo de escola, amigo de infância do prefeito de Salvador, que é homem forte do carlismo na Bahia, casado com a Flávia Pérez, que é uma ex-ministra do governo Bolsonaro e ex-mulher de José Roberto Arruda, que por sua vez enfrenta aqui provavelmente Ibanez Rocha como governador do Distrito Federal nas eleições de outubro, Ibanez que deu aval para a compra do Master pelo BRB e se tornou um grande empresário, decolou na sua fortuna com o Credit Sexta, que é um cartão de benefícios consignados criado a partir da Cesta do Povo. Cesta do Povo era um supermercado estatal privatizado na gestão de Rui Costa, na Bahia, ministro da Casa Civil, quando Jacques Wagner era seu secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, olha a quantidade de personagens da política que a gente está trazendo só em volta de Augusto Lima e que ilustra perfeitamente, só com um personagem, o emaranhado de relações políticas que tira tanto sono de gente importante em Brasília e fora de Brasília. É 0,04% da carteira de crédito, mas é muito mais do que isso nas relações em Brasília, né? Quer dizer, então, assim, é uma proporção de um negócio que claramente não se sustentava e não se sustentou da forma que foi gerido. Isso, a liquidação é a maior prova disso, mas que faz parte de uma teia tão grande e eclética, né? Que cabe todo mundo nessa rede. Não, o Daniel fez certo. Eu estava perguntando das consequências para toda a regulação financeira e ele meio que disse para mim assim, não, peraí, isso vem depois, vamos ver o que está vindo agora, que é esse emaranhado político aí, que virou uma macarronada no fundo da panela. Você passa a colher ali, as coisas tudo meio grudadas, com aquele molho velho. Isso é o que me parece quando a gente lê essa teia que ele descreveu. Agora, vamos para a política direto, Caio. A sensação que se tem, que ele vai ampliando, ele vai crescendo. O escândalo, ele vai puxando instituições para dentro dele. Aquele puxou com uma violência que, vamos tomar o chá de humildade nosso aqui, nenhum de nós foi capaz de prever a violência com a qual o STF ia ser puxado para dentro, absorvido para dentro disso, realmente como um ralo, ele vem sendo chupado por um turbilhão de coisas que vão indo, e aí vem a questão, alguém controla? Não, hoje não. Talvez quem tem maior controle sobre isso é a Polícia Federal, né? São os delegados que estão tocando, o chefe da Polícia Federal, que inclusive está na Índia, a gente vai tratar de Índia mais tarde, da viagem presidencial, o Andrei está lá, cotado para ser o próximo ministro da Justiça, num eventual governo Lula 4, esse controla, porque esse tem tudo. E acredita-se que ele não soltou, né? Que a equipe dele não soltou tudo o que tem sobre Toffoli, e falta o Alexandre de Moraes, que esse é outra peça-chave também, que é aí, o único, mais até que o Toffoli, que tem ali um contrato, né, da mulher, um contrato pornográfico de 129 milhões de reais com o Master. Polícia Federal controla, a bola está com ela e ela está ganhando até agora. A Polícia Federal? Não vejo. As informações que a gente tem, William, é que o próprio presidente Lula, para o Andrei, deu carta branca. E as informações que nós temos é que o novo relator do caso Master, o André Mendonça, também disse que a Polícia Federal tem carta branca. Então, se você tem Palácio do Planalto, você tem um relator novo no Supremo Tribunal Federal dando carta branca para a Polícia Federal, a bola hoje está com a Polícia Federal. Ela que controla
o que vem por aí. Por enquanto, mas isso pode mudar, claro. No momento, como disse o William várias abertura, vezes, no sim, momento. mas a bola está com a polícia. Não, eu fui obrigado a dar ênfase na expressão no momento porque nós estamos numa situação fluida, volátil. Me parece, no tempo que eu estou nessa profissão, é difícil a gente poder dizer isso, que o público espera que a gente seja capaz de prever tudo. Não. Na minha visão, é imprevisível que possa vir Mas... a partir, por exemplo, da descrição que você acabou de fazer. Sim, Caio. mas quando a polícia controla... O que você diz é o seguinte, Sim, na medida em que a polícia controla a informação, ela controla a política. sim. Supõe-se, portanto, que alguém pense na polícia em termos políticos e não de investigadão profissional, porque se ela controla a informação e a partir do controle da informação ela é capaz de controlar a política, alguém está pensando politicamente? Está certo ou não? Não, a política, quando a polícia controla a política não tem controle sobre a política. E é isso que a gente está vendo. Nem o Palácio do Planalto, nem o Congresso Nacional, nem o Supremo têm o controle, embora os atos, principalmente do Supremo Tribunal Federal, principalmente do Alexandre de Moraes ontem, seja uma tentativa de retomar algum controle dos fatos. Como é que foi, por exemplo, a reação da Receita Federal, Alexandre de Moraes? Brutal, né? Hoje a gente recebeu o Kleber Cabral, que é o presidente da Unafisco no hora H, e a perplexidade deles da desproporcionalidade. Ele falou, a Receita Federal tem diversos muros. É óbvio que se houve alguma invasão, se houve algum acesso equivocado, para dizer o mínimo, separar se houve dolo ou culpa apenas, se foi um ato culposo, se foi um ato doloso, enfim, faria parte de um processo, mas nem existe um processo. Qual é o processo que envolve os auditores da Receita Federal? O inquérito das fake news? Bom, pelo menos isso é que se alega. Então assim... Seriam ameaças, só para esclarecer, seriam ameaças aos ministros. Portanto, cabe o inquérito das fake news que foi montado em 19 pelo Toffoli e entregue ao Moraes para combater ameaças aos ministros. Sim, e que tem uma raiz, né, sim. Caio, eu já passo para você, que tem uma raiz dessa figura do Alexandre de Moraes, que é a vítima, que é o juiz, que é o investigador e que é parte inteira do processo, não precisa de mais nada. Então, eu perguntei, por exemplo, ao presidente da Unafisco se eles iam recorrer, o que eles iam fazer. Aí ele falou para mim assim, recorrer a quem? O que a gente faz? Nós não temos acesso ao processo. Os caras estão andando de tornozeleira sem nunca ter respondido nenhum processo, nada. A gente não tem o que fazer. Você ia colocar que em 2019, uma ação como ontem, contra 2 funcionários da Receita Federal, nos mesmos termos, uma ordem do Alexandre de Moraes, com base no inquérito das fake news, afastou 2 servidores e depois de meses, viu-se que esses 2 servidores não tinham responsabilidade alguma sobre aquele afastamento que foi determinado e era a mesma situação, possível vazamento de sigilo fiscal. Um dos servidores, pelo que me falaram hoje, morreu, né? Pegou uma depressão depois, veio a pandemia e morreu na pandemia. Um desses 2 que foram afastados. E eles estão fazendo muita ligação dessa mesma ordem, dentro do inquérito das fake news, sim, com a mesma acusação do Alexandre de Moraes em 2019, com o que aconteceu hoje. Seriam casos muito parelhos e que lá atrás não deram em nada. A Receita foi obrigada a readmiti-los. A gente teve em vários... Por favor, Daniel, prossiga. Vocês vão de se lembrar que no fim de 2024, o então presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, alertava aqui mesmo na CNN que, olha, o inquérito das fake news cumpriu sua missão, já pode se encaminhar para o seu término. Isso faz 1 ano e meio quase. Agora, Daniel, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, em relação à situação interna no STF. Aparentemente, pelo que a gente apura, pelo que a gente ouve, pelo que a gente conversa, pelo que a gente lê, a divisão é profunda e a desconfiança maior ainda. William, teve uma divisão no STF, pelo que a gente sabe, sobre essa operação de ontem, sobre a ofensiva aos auditores da Receita Federal. Com uma parte do Supremo se solidarizando com Alexandre de Moraes e achando que, olha, qualquer um de nós pode ser a próxima vítima, então vamos atacar ou contra-atacar, na visão deles, e uma ala achando que, olha, os fins não justificam os meios. Então, assim,
não houve um acionamento da PGR, não houve representação da PF. Se isso tivesse sido levado adiante, tinha que ser pelo presidente do Supremo, pelo Fachin, e não por um ministro de ofício. Agora, se a gente olhar para aqueles diálogos vazados da sexta-feira, reunião de quinta-feira passada, que foram publicados na sexta-feira pelo jornal Poder 360, o que a gente vai perceber, muito mais do que uma divisão, é quase que uma cumplicidade entre todos os ministros, inclusive do André Mendonça, que até então não tinha sido escolhido relator, com Dias Toffoli. O próprio André Mendonça, ali, naqueles relatos, conforme aquela versão, diz, olha, isso poderia ter acontecido comigo mesmo. Então, remeto às palavras do Flávio Dino. Arguição de suspeição só em caso de estupro, só em caso de pedofilia. Aqui é Supremo Futebol Clube. Então, o argumento de que o Supremo está dividido tem sido muito discutido e divulgado, mas naquele relato não foi exatamente o que a gente viu. A gente viu um Supremo Futebol Clube. Na verdade, a situação do Toffoli que está beirando o insustentável dentro do Supremo Tribunal Federal, pelo que a gente tem de informação, justamente por ele ser apontado como gravador, né? Gravou a reunião secreta fechada. No reunião... que os ministros acreditam, sim. Sim, a situação dele é mais grave do que a do Alexandre de Moraes. Qualquer instituição, qualquer empresa, você gravar os colegas e vazar para a imprensa, é algo assim insustentável. E é isso que a gente ouve de relato da situação do Toffoli dentro do Supremo. Tanto que durante o Carnaval, William, já na sexta-feira, sábado, domingo, circularam muitas informações na imprensa com relatos do que há no tal relatório da Polícia Federal entregue para o Fachin sobre o envolvimento do Dias Toffoli com o Banco Master, circularam informações de extratos, né? Na verdade foi o Estadão que deu, o Aguirre Talento, excelente repórter, e atribui-se ali já a uma vendetta, vamos dizer assim, de ministros do Supremo contra o Toffoli, justamente pelo Toffoli supostamente ter gravado os outros ministros. William, eu quero introduzir a psicologia aqui, porque tem um elemento em comum nesses episódios todos aqui. Incomum, você disse. Em comum. Em comum, perdão. Não, incomum. Perdão, em comum. Em comum, perdão. A soberba. A soberba do Toffoli, de, mesmo sabendo do envolvimento dele diretamente com o resort e tudo mais, tomar a ação que ele tomou, desde o momento em que ele leva e tranca a ação do STF, em que ele conduz os depoimentos, faz a cariação. E aí esse episódio final dele achar que ele está num botequim, que ele está gravando uma entrevista num boteco com os amigos que não querem mais chamar ele para jogar futebol. Então, só para eu completar aqui, Daniel. Então, a soberba do Toffoli, a soberba do Alexandre de Moraes, de achar que não tem problema ele continuar pegando o inquérito das fake news e dar 3 cambalhotas e tomar a mesma atitude que já tinha tomado contra a Receita Federal, deixando as pessoas sem atitude. Então, assim, existe uma soberba hoje em Brasília e que atinge também o Palácio do Planalto, que atinge também o Congresso Nacional, mas essa soberba que, assim, eu confesso que eu nunca tinha visto nesse grau de chegar ao ponto de um ministro do Supremo Tribunal Federal gravar. Nós vamos para os gregos, isso aí chama-se hubris. Daniel? Como? Hubris. Eu só acho curioso... Hubris. Essa, digamos, em uma palavra, a descrição disso. O indivíduo passa a se julgar de tal maneira superior aos acontecimentos, aos deuses, sobretudo, e ao que acontece, e ele cai por isso. Sim. Na política tem muito, né, disso, né? Mas sim. Esse é um limite que a gente nunca tinha Daniel, experimentado. Daniel, chega, senão a gente vai lá para os gregos, a gente precisa voltar aqui para os brasileiros. Não, eu só me lembrava que tinha um ministro do Supremo, Nelson Jobim, que dizia muito, cada dia com sua agonia. É óbvio que a gente tem que projetar os riscos políticos, mas nesse caso Master, há muito tempo você não tinha um escândalo em Brasília como esse, em que você tem um livro em aberto, realmente. No início da semana que vem a gente tem André Mendonça recebendo o relatório da PF, a partir dali tem que decidir o que fazer com o caso Toffoli, que é um desdobramento disso. Se tem mais político citado, então se fica no Supremo, se desmembra, se flexibiliza o grau de sigilo e tem
possível delação do ex-presidente do BRB, que nega, mas a gente tem a impressão de que ele está inclinado a fazer isso, e depoimento do Daniel Vorcaro em 2 comissões do Congresso. Então é tudo isso que nos aguarda, o que dificulta traçar os riscos políticos associados. Ah, que pena. O segmento está acabando justamente quando a gente entrou nas questões de psicologia do agente político, que são das mais fascinantes. São das mais fascinantes. É fascinante. Só a minha rápida observação a respeito disso. Eu não sei se é a soberba ou o medo que leva ao personagem político cometer um erro atrás do outro.